Abel Ferreira entrega a toalha. Isso mesmo, Abel Ferreira entrega a toalha e admite que o Campeonato Brasileiro já está perdido e vai buscar a Taça Libertadores. O Flamengo joga bem, ganha do Red Bull Bragantino e abre 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Léo Ortiz preocupa para a final da Libertadores. Isso e muito mais aqui agora no canal Mengão Maior. Convido você que não é inscrito a se inscrever no canal, deixar o like, assinar o sininho das notificações e comentar. Seu comentário é importante. Na hora que você for comentar, você aproveita e hype o vídeo, tá? Bem, galera, domingão aí, né? Domingão maravilhoso. Cara, quando o Flamengo ganha, o domingo ele é maravilhoso, né? O Flamengo vence o Red Bull Bragantino, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Bruno Henrique, numa atuação de gala do Flamengo. O Flamengo ontem jogou o fino da bola. O que a torcida pedia há muito tempo não vinha acontecendo, aconteceu ontem. E isso deixa o torcedor mais animado para o jogo da final no próximo sábado contra o Palmeiras. Mas antes desse jogo contra o Palmeiras, pessoal, a gente tem uma final antecipada contra o Atlético Mineiro. Flamengo, ganhando do Atlético Mineiro, pode ser campeão brasileiro já na próxima terça-feira. Aí vocês vão me falar, mas já? Sim. Caso aconteça uma combinação de resultados nessa rodada, o Flamengo pode erguer a taça de campeão brasileiro com 2 rodadas de antecedência. A conta é simples. Basta o Flamengo ganhar do Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio. Não adianta o Flamengo só ganhar, o Palmeiras tem que perder para o Grêmio também. Se o Palmeiras empatar, o Palmeiras está vivo ainda, o Palmeiras pode chegar ao mesmo ponto do Flamengo. Mas a vitória de ontem ela foi principalmente importante por quê? Porque além do Flamengo abrir os 4 pontos de vantagem, o Flamengo agora reverteu tudo, abriu uma vitória a mais. Agora são 22 vitórias para o Flamengo e 21 para o Palmeiras. O torcedor vai falar, mas e aí? O que acontece se terminar empatado? Se terminar empatado, gente, número de vitórias, número de pontos, o Flamengo é campeão brasileiro. O Flamengo é campeão brasileiro pelo confronto direto. O Flamengo ganhou os 2 confrontos diretos do Palmeiras, tá? Então, Mengão líder, segue o líder, podendo ser campeão antes da final da Libertadores. E se o Flamengo for campeão contra o Atlético Mineiro, o Flamengo vai muito motivado para enfrentar o Palmeiras nessa final da Libertadores, tá? O Atlético Mineiro vai tentar uma classificação via Campeonato Brasileiro, não vai facilitar para o Flamengo, até porque eles falam que o Flamengo é rival deles, e isso pode influenciar no jogo, né? Porque o Atlético Mineiro, ele perdeu a final de ontem para o Lanús, ele vai querer uma classificação via Campeonato Brasileiro, tá? Então, Mengão praticamente, virtualmente campeão brasileiro, e o Abel Ferreira soltou essa aqui na coletiva, tá, gente? Eu vou trazer a voz do Abel Ferreira para vocês aqui. Ele foi perguntado na coletiva, o Abel Ferreira, sobre o título brasileiro, né? Que ficou um pouco meio distante, né? O torcedor palmeirense aí ficou irritado com o Abel Ferreira, com a postura do time contra o Fluminense, né? E vai ter cobrança no CT, tá, gente? Antes da ida para Lima, alguns torcedores do Palmeiras já vão fazer presença no CT. A gente não sabe se para protestar ou se para apoiar o time. Abel Ferreira falou a seguinte frase: perdemos o título? Não, eu perdi o título. Perdemos, acho muito difícil alcançar o Flamengo. O campeonato está entregue, já era. Essa é a frase do Abel Ferreira ao ser perguntado sobre o resultado do jogo e sobre ter jogado a toalha, né? Ele falou a seguinte frase aí, uma frase que se entregou, não sei, mas que o campeonato está praticamente decidido, sim. O Abel Ferreira, que vai na coletiva sempre fazer duras críticas, ontem ele fez uma coletiva até razoável, tá? E sobre o contrato de Abel Ferreira renovado, ele não falou nada, não abriu o jogo sobre renovação de contrato, então fica aquele ponto de interrogação. O torcedor palmeirense vai ficar com aquele ponto de interrogação. Será que o Abel renova ou não? Bem, vamos falar de coisa boa, isso porque o garoto Everton Araújo ontem fez uma partida impecável, tá, gente? O jogador, ele teve uma grande performance no jogo e, cara, jogar ao lado do Jorginho, cara, o jogador joga o fino da bola. O Everton Araújo, tão criticado nos jogos decisivos, ontem, ao lado do Jorginho, comeu a bola, né? E que jogador esse Jorginho, que contratação que o Flamengo fez. O Jorginho fez um gol, deu uma assistência e jogou o fino da bola, tá? Além dele também,
O Jorge de Arrascaeta aí foi eleito o craque da partida aí. O cara jogou bola demais. O Arrascaeta é o 10 bolado. Os números do Arrascaeta nessa temporada são impressionantes, gente. No Campeonato Brasileiro 2025, 31 jogos, 18 gols, 14 assistências, 32 participações diretas em gol. O craque uruguaio, ele é líder disparado em números de assistências e vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E vem se destacando aí na caminhada em busca do título. Se o Arrascaeta for ganhar esse Campeonato Brasileiro, se o Flamengo ganhar, o Arrascaeta vai ser eleito o craque do campeonato, sem dúvidas nenhuma. Agora vamos falar de preocupação para fechar o vídeo, isso porque o Flamengo tem muita cautela em Léo Ortiz ainda, e o jogador preocupa tanto para o jogo contra o Galo como para a final da Libertadores, tá? Léo Ortiz teve uma lesão complicada aí, fez um sacrifício muito grande para estar no jogo contra o Racing Clube, né, na semifinal da Libertadores. A intenção é que ele volte aí a campo nessa semana. Vamos ver aí se é possível aí. O Felipe Luiz falou na coletiva, né? Se vai ou não vai contar com o jogador. Mas, na verdade, é que o Léo Ortiz preocupa aí. A lesão do Léo Ortiz, gente, não é uma lesão fácil não, tá? Foi uma lesão muito complicada. Então, o jogador, ele vai voltar. Ele vai voltar agora, né? Contra o Atlético Mineiro. Mas, provavelmente, ele não vai ser titular do time do Flamengo nesse jogo contra o Galo, tá? Por outra parte, outro jogador que também deu indícios aí que pode ser útil foi o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha jogou muito bem, tá? E o Felipe falou a seguinte frase sobre Everton Cebolinha. Everton Cebolinha jogou bem, entendeu o momento de acelerar e não perder a bola. Ele tem perigo, é um cara que chuta de fora da área, tem cruzamento e eu gosto desse sentimento de conquistar o lugar na equipe. Ele está feliz pela partida que fez. Aí o Felipe Luiz já deixou um ponto de interrogação ali, tá? Eu acho que o Felipe Luiz ele vai começar a usar mais o Cebolinha e não insistir tanto no Samuel Lino, tá? É isso mesmo. Classificação do Campeonato Brasileiro para vocês, para fechar o vídeo. Flamengo líder, 74 pontos. Palmeiras vice-líder, 70. Cruzeiro, terceiro colocado, 65, joga hoje. Mirassol, quarto colocado, 60, joga hoje. O Botafogo foi a 58 pontos. O Fluminense foi a 55 pontos. O Bahia fecha aí o G7, tem 53 pontos. O Red Bull Bragantino tem 45, São Paulo 45, Corinthians 45, Atlético Mineiro 44, Grêmio 43, Vasco 42, Ceará 42, Internacional 40, Santos 37, Vitória 36, Fortaleza 34, Juventude 33 e o Sport fecha a zona de rebaixamento. E o Grêmio vai enfrentar o Palmeiras ainda com risco de queda. Então, esse jogo do Grêmio aí com o Palmeiras não vai ser muito fácil pro Verdão não, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.